Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano de Física e essa é a primeira aula de eletricidade. A gente vai dividir a eletricidade em duas áreas, é uma grande área da física, maior depois da mecânica, e essas duas áreas são eletrostática e eletrodinâmica. Na eletrostática, a gente estuda os portadores de carga elétrica em equilíbrio estático. E na eletrodinâmica, esses portadores de carga eles estarão em movimento, formando correntes elétricas, submetidas a diferenças de potenciais, a tensões. Então, nesse primeiro momento, a gente vai começar e a gente vai falar sobre os conceitos básicos da eletrostática. Vamos fazer um histórico, como tudo começou, um histórico do átomo, como é que o elétron foi descoberto e depois vieram outras partículas e como é que isso, o que isso tudo tem a ver com a eletricidade, tá certo? Então, vamos lá, vamos para o nosso primeiro slide, um breve histórico do átomo, mas bem breve mesmo, você já deve ter estudado em química com mais detalhes, Mas a ideia é muito simples, Então, o primeiro experimento que foi feito com eletricidade provavelmente tem acontecido através de Tales de Mileto, quando ele pegou o âmbar e passou numa pele de carneiro, sei lá, não sei onde que ele passou o âmbar, mas ele pegou o âmbar, que é a seiva da árvore endurecida, e atritou. E ele percebeu que os dois objetos passavam a ter algumas propriedades de atração de outros objetos, Então esse fenômeno, há 600 anos, há 500, 600 anos antes de Cristo, era uma coisa estranha, Ninguém sabia explicar o porquê daquilo. Então iniciou-se uma investigação na estrutura da matéria. E Leucipo e Demócrito, nessa investigação, eles propuseram o primeiro modelo atômico, o modelo filosófico de átomo. Não, o que eles imaginavam? Se eu pegar um objeto e dividir no meio, eu vou ter dois objetos, ou duas metades daquele objeto. E se eu pegar essa metade e dividir no meio, eu vou ter outras duas metades, da metade, da metade, da metade, da metade, vai chegar um momento que a gente não consegue dividir mais. Então, aquilo que a gente não consegue dividir é indivisível, que em grego significa átomo. Então, esse modelo filosófico, ele perdurou por muito tempo, foi uma ideia muito genial e que depois foi retomada por Dalton. De uma forma mais científica, abrindo mão de ideias científicas, ele conseguiu elaborar ou reelaborar esse modelo atômico e criou aquele modelo que a gente conhece como de bolinhas, de bolinhas de gude. E ele imaginava a matéria como formada por átomos esféricos, indivisíveis, indeformáveis, mas que tinha tamanhos, sabores, cores diferentes que diferenciavam os diversos elementos químicos. Mas ainda imaginava que o átomo ele não poderia ser divisível, ou seja, não poderiam ter partículas menores que o átomo, até que John Joseph Thomson, ou J.J. Thomson, ele descobriu o elétron. Ao descobrir o elétron, ele propôs um modelo atômico que é conhecido como pudim de passas. Então veja bem, a partir do momento que ele descobriu o elétron, isso aconteceu através do uso de um instrumento chamado de tubo de raios catódicos. E outra coisa, pessoal, toma cuidado, ele não enxergou o elétron, ele mediu o elétron. Na verdade, ele mediu a carga-massa do elétron. E quando ele mediu a carga, ele sabia que era uma partícula menor que o átomo. E quando ele mediu a massa, ele sabia que era uma partícula. Então, se ele abriu mão dessas duas condições, da massa e da carga, ele tinha noção do que ele poderia comparar com aquele átomo existente anteriormente. Então ele falou, não, essa partícula é menor. E se é menor, o átomo é divisível, ele tem suas partes. E aí ele propôs esse modelo para tentar explicar melhor como seria um átomo com as suas partes. Então ele imaginou um pudim de passas, que era uma massa contínua, onde os elétrons, que seriam as passas do pudim, ficavam em cima daquela massa. Tá certo? Bom, então, naquela época, a equipe de Ernest Rutherford verificava também que ao lançar, veja bem que aqui a gente tem aqui dentro material radioativo. Aqui é um buraquinho para colimar os raios. O que sai dali? Partículas alfa, positivas, partículas beta, que é o elétron, e partícula gama, que é uma radiação eletromagnética, um fóton. Os buraquinhos, por esse buraquinho passavam essas três partículas. E aqui a gente tem uma película de ouro, e essa película de ouro recebia essas partículas. O que acontecia? Bom, para John Joseph Thomson essas partículas não poderiam passar, mas para Rutherford
ele esperava algo diferente e as partículas passavam, elétrons passavam, partículas alfa passavam, radiações passavam. Ou seja, a matéria ela não era contínua, ela era vazada. E aí, uma em 8.000 partículas positivas voltavam. Então, alguma coisa devia estar repulsando essas partículas positivas, mas uma em 8.000, essa coisa deveria ser muito pequenininha, né? Então, e aí ele foi construindo a ideia de átomo e ele construiu um átomo, ele teve que construir um átomo no núcleo, as partículas positivas e ao redor na eletrosfera, as partículas negativas. Então, esse átomo, que ele ficou conhecido como modelo planetário, foi um modelo bom em termos, foi revolucionário, né, pessoal? Mas veja bem, se o elétron ele está em movimento circular ao redor do núcleo, o elétron não está parado. Então, ele está em movimento acelerado. Nessa época já se sabia que uma partícula carregada em movimento acelerado emitia radiação. E aí, se emite radiação, radiação é energia, esses elétrons ao redor do núcleo eles perderiam energia e cairiam em cima do núcleo. Isso acontece? Claro que não. Então, esse modelo ele teve que ser repensado, mas é um modelo bom para a gente iniciar o estudo da eletricidade. A gente não precisa de um modelo quântico para estudar os conceitos básicos, pessoal. A física antiga, tá certo? Então a gente vai partir desse modelo aqui. Então ele olhou, aqui no centro ele tem as partículas positivas, essas bolinhas aqui são os elétrons, e nesse caso aqui a gente tem um átomo de lítio. 3 prótons no núcleo, 3 elétrons na eletrosfera. Esse átomo está no estado fundamental. Pessoal, lembra disso. O que é o estado fundamental? É quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ah, professor, mas e aí? Ele vai ficar no estado fundamental para sempre? Bom, na verdade, os átomos que a gente encontra na natureza, eles estão em estados ionizados, né, pessoal? Eles são íons, na verdade, cátion, ânions. E como é que a gente transforma esse átomo que estava no estado fundamental num átomo que está carregado eletricamente, ou seja, um íon? Bom, é só tirar elétrons da eletrosfera ou colocar elétrons na eletrosfera. É assim que eu vou eletrizar o átomo, pessoal. Pessoal, posso tirar prótons do núcleo? Não, não posso. Eu posso colocar prótons no núcleo? Não. Na verdade, não é que eu não posso, eu não devo, porque eu vou gastar muita energia para cortar o átomo no meio. Eu vou ter que fazer uma fissão nuclear, uma reação nuclear para tirar prótons. Então não é possível, né? É muita energia gasta naquele processo. Então, o que é melhor para a gente? Tirar elétrons, colocar elétrons. Beleza? Então vamos supor que a gente tem esse átomo de lítio aí, ele está no estado fundamental, e aí eu dou um sopro no elétron. E o elétron sai e torna-se livre. Qual é o nome dele? Elétron livre, né, pessoal? Lembra dele? E aí, quando o elétron saiu, agora eu tenho um desnível de carga, ou seja, um desnível de energia do núcleo e da eletrosfera. Eu tenho uma quantidade de carga no núcleo maior. Quantas vezes? Bom, na verdade, cada próton do núcleo ele vai se equilibrar eletrostaticamente com o elétron na eletrosfera. Então eu vou ter 3 prótons no núcleo, 2 elétrons na eletrosfera, eu tenho um próton em excesso. Ah, mas e se eu tirasse mais um? Eu teria 2 prótons em excesso. E se eu tirasse os 3 elétrons? Eu teria 3 prótons em excesso e assim por diante. Eu ia deixando ele cada vez mais carregado, eu ia deixando ele cada vez mais positivo. O cátion é aquele que tem excesso de cargas positivas e o ânion, excesso de cargas negativas. Beleza, pessoal? Bom, poderia colocar os elétrons? Sim, e quando eu ponho elétrons, o átomo fica negativamente carregado. Beleza? E aí o corpo inteiro, óbvio, ele fica negativamente carregado. E se for um bom condutor, esses elétrons em excesso, eles vão ficar na superfície do corpo. E se eles forem maus condutores, ou seja, isolantes, eu não gosto muito dessa palavra, porque na verdade não existe um material que seja 100% isolante, né? Ele é mau condutor. E o excesso de partículas em excesso, eles ficam dentro do corpo. Por isso que fica difícil de tirar. Ele tem poucos elétrons livres e fica lá dentro, tá certo? Bom, aí, se eu quisesse simbolizar o lítio que perdeu um elétron, que ficou com um próton, ele seria o lítio 1+, ok ou não? Se ele perder 2 elétrons, ele fica com 2 prótons, é o lítio 2+. E assim por diante,
eu forneço uma orientação de carga baseada naquelas partículas que ficarem em excesso. Ou seja, eu estou fazendo ali uma carga relativa, mais um, ou 1 mais, 2 mais, 3 mais, ou 2 menos e assim por diante. Essas cargas que a gente representa no cátion e no ânion, elas são cargas relativas, relativa à perda ou ganho do elétron. Chegou um determinado momento que a física, para a física era pouco essa carga relativa, e aí decidiram medir a carga absoluta do elétron e do próton, que na época era chamado de cargas elementares. O que são cargas elementares? O tijolinho da matéria. Não se conheciam partículas menores que o elétron e o próton nessa época, né? A gente está falando aí de 1910, 1915, 1920. As partículas elementares eram prótons e elétrons. Eles eram os formadores da matéria, repito, tijolinho da matéria. Isso perdurou até 1974. A partir de 1974, outras partículas foram descobertas, né? E os quarks e os leptons, eles tomaram a constituição do átomo. O que são quarks? Os quarks são aqueles que formam os prótons e os nêutrons, né? Quark up e quark down, que tem cargas elétricas quebradas, que a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, tá certo, pessoal? E os leptons? Os leptons, eles são categorias de partículas cujo principal componente, né, nesse estudo que a gente está fazendo é o elétron. O elétron é um lepton, tá certo? E os quarks formam os prótons e os nêutrons. Então, hoje a gente tem uma infinidade de partículas elementares e os quarks e os leptons são uma delas. Como é que foi feito isso, né, pessoal? Como é que a gente calculou a carga do próton e a carga do elétron? Muito difícil porque não dá para enxergar, mas a ideia de um cara chamado de Robert Andrews Millikan, isso aconteceu ali por volta de 1915, ele usou esse experimento aqui, chamado experimento da gota de óleo. Ele borrifava óleo aqui dentro desse cilindro, aqui existia um buraquinho para colimar o óleo, ou seja, para fazer o óleo cair em gotinhas em linha. Uma radiação entrava por aqui e eletrizava essas gotas de óleo e a gente conseguia enxergar através desse microscópio aqui. Aqui a gente tem uma bateria, polo positivo em cima, polo negativo embaixo, e a gotinha de óleo que ficava eletrizada, por causa dessa DDP, né, positivo em cima, negativo embaixo, a gotinha ficava negativa e ela flutuava. Quando ela flutuava, a galera falava, a força elétrica para cima deve ser igual à força elétrica para baixo, igualava as duas forças e media as cargas. Eu reproduzi esse experimento quando eu fiz o meu curso de física e foi espetacular, mas não conseguiu o que Millikan conseguiu. Ele conseguiu um valor para carga do elétron e carga do próton, que a gente chama de carga elementar, ou seja, a carga das partículas elementares, igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Fala comigo, Coulomb. Fala de novo, Coulomb. Pessoal, unidade de medida de carga elétrica, Coulomb. Então, qual seria a carga do próton? Mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. E a do elétron? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Tem que decorar? É bom, né? Não é obrigatório, mas é bom. Essa é a carga do próton e a carga do elétron. Então vamos falar de valores agora. Chegou o momento. Vamos retirar um elétron desse átomo de lítio. Então vou retirar esse de cima aqui, faz de conta. Então eu vou ter o lítio mais 1. Pessoal, o lítio mais 1, ele tem um próton a mais. Se ele tem um próton a mais, qual é a carga dele? A carga do próton. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E se eu retirar 2? Se eu retiro 2, ele vira o lítio mais 2. E aí eu vou ter 2 prótons em excesso, ou seja, 2 vezes o valor da carga elementar, que é 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. E aí, retira-se 3 elétrons e a gente fica com lítio mais 3. Quantidade de carga, 4,8 vezes 10 a menos 19. E aí a gente pode perceber aqui do lado, quantidade de carga 1E. Por que 1E? Porque uma vez a carga elementar. 2E, 2 vezes a carga elementar. 3E, 3 vezes. É muito mais fácil a gente escrever assim, né, pessoal? Em vez de escrever 1,6 vezes 10 a menos 19, a gente escreve 1E. Porque o E
é a carga elementar. Então, se eu fico com um próton em excesso, 1E. 2 prótons em excesso, 2E. 3 prótons em excesso, carga, 3E. Se eu ficasse, aqui eu não posso, mas se eu pudesse ficar num corpo inteiro com 4 prótons em excesso, qual é a carga? 4E. 5E. 6E. 7E. Se eu ficar com N prótons em excesso, qual é a quantidade de carga? É igual a N vezes E. Lembra, pessoal? O N é o número de partículas que estão em excesso. Nesse exemplo que eu estou te dando, quem está em excesso com a retirada dos elétrons são os prótons. Tá beleza? E agora, olha só, isso aqui é um princípio fundamental da eletricidade, vale para qualquer sistema, tá? Desde que seja fechado. A soma das cargas elétricas no início tem que ser igual à soma das cargas elétricas no final. A gente vai trabalhar bastante esse conceito na próxima aula, quando a gente estiver falando de processo de eletrização. Bom, agora vamos resolver um exercício aí, ó. Qual das afirmações abaixo se refere a um corpo eletricamente neutro? Pessoal, o que é um corpo neutro? Ah, é um corpo que não tem carga? Não! É um corpo que a soma das cargas é igual a zero. Lembra? Quando o cara está no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele está eletricamente neutro. Ele não tem carga elétrica? Tem. Só que a soma é zero. Tá certo? Então, item A. Não existe, pois todos os corpos têm cargas. Não. É um corpo que não tem carga positiva nem negativa. Não. É um corpo que o mesmo número de cargas positivas e de negativas. É claro, né, pessoal? Se eu tiver um número idêntico de positivas e negativas, a gente tem um corpo neutro. Não significa que não tenha carga. Ele tem, mas a soma é zero. Beleza? Ok. Vamos para o próximo exercício, um exercício de continha. Um corpo que estava inicialmente neutro após a eletrização passou a ter uma carga líquida de menos 8 vezes 10 a menos 16 coulomb. Sabendo que a carga elétrica elementar, módulo da carga do próton ou do elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, é correto afirmar que o corpo, bom, ele ganhou ou perdeu? Veja a carga líquida dele, menos 8 vezes 10 a menos 6, menos 16. Então, quer dizer, se ele está com a carga negativa, ele deve ter ganhado. Se ele estava neutro, ganhou elétrons e ele ficou negativamente carregado. Então, ganhou, então só pode ser a alternativa B ou E. Agora, qual é a quantidade de elétrons que ele ganhou? Vamos lá calcular? É isso aí, pessoal. Primeira aula de eletricidade, muito tranquila, né? O principal conceito trabalhado aqui foi o de carga elétrica. Então, você tem que saber que a carga, uma propriedade intrínseca da matéria, ou seja, a partir do momento que a partícula existe, o elétron existe, o próton existe, a carga também existe com ele, tem um valor absoluto igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá certo? Não existe corpo, o corpo neutro, ele tem carga elétrica, né? Mas a soma é zero. Não esquece disso, por favor. Isso é muito cobrado, tá certo? Então, se você precisa de listas de exercícios, de resolução de mais exercícios, você entra no nosso site fisicanovestibular.com.br